Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Hoje é o dia de Eu Quero Falar, esse bloco que eu criei, e nós iremos estar falando sobre o Supremo Tribunal e o Trump, as eleições nos Estados Unidos. Vamos trocar uma ideia. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente, que me parece que agora está começando pessoas vindo à minha mídia no YouTube, Facebook, começando a argumentar, ponderar com dignidade, com respeito, e eu tenho aprendido muito e posso garantir a vocês que eu te ouço. Teve um comentário lá que me valeu muito sobre como é que se fala? Improver. Melhorar, né, as minhas apresentações. Inclusive um disse assim, essa televisãozinha aí, a chata fica tudo branco e tal. Realmente, confesso a vocês que em tecnologia eu sou uma negação. Mas olha, eu estou estudando no YouTube como melhorar, estou gastando bastante tempo, enfim, me dê um pouquinho de paciência, eu prometo a vocês, só para vocês terem ideia, eu não sei nem cortar, tá? Eu sempre peço alguém para fazer isso para mim, porque eu não sei, é complicado, tecnologia para mim é complicado, então, de qualquer maneira, peço a vocês paciência e muito obrigado aí pelo feedback, pela participação, pelo envolvimento. É assim que a gente aprende. Olha, eu estou ouvindo vocês, pode ter certeza, tá? Posso nem concordar, mas que eu ouço as pessoas, eu acho extremamente importante e é claro que eu tenho que respeitar a opinião de cada um, como eu quero que a minha também seja respeitada e manter um diálogo. Vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, que tá na moda aí ontem, hoje, cara, liberaram o PCC número 1, PCC, número 1, né? O cara saiu pela porta numa boa e vamos, que vergonha para nossa nação, né? Isso está correndo o mundo todo, é lamentável. E o que é mais interessante, você ver um cara desse nível, como se fosse o Escobar, extremamente perigoso, né? O cara já foi condenado, já fugiu e teve o privilégio de ser posto para fora, não esquecendo que 30% que estão presos são prisões preventivas do mesmo nível desse número 1 do crime, do tráfico, foi embora. Agora, o Supremo Tribunal, a justiça toda tem que justificar e dar uma satisfação ao público, porque os 30% que estão encarcerados, e tem gente há anos, ainda não foram julgados, e por que não estão na rua? São esses disparates que realmente assusta, surpreende e foge de todos os direitos humanos. Mas vamos lá no que é importante. Primeiro, quero ressaltar a vocês que o Brasil é número 1 no mundo que tem o maior número de universidades de direito e advogados, pessoas formadas em direito, tá bom? E outra coisa, querem ser chamados de doutor, tem um bacharel e bota o título de doutor, ofendendo todo mundo acadêmico no mundo todo, É lamentável isso, eu teria vergonha. Eu tenho 2 bacharéis, tenho mestrado, comecei a fazer meu doutorado, não terminei e estava perto para me fazer a minha dissertação, larguei e não sou doutor, simples assim. Quando você tem uma senhora que é da Suprema, esqueci o nome dela, da Suprema Corte, e ela disse em público, da Suprema Corte Federal, a última instância, ela diz que ela não é doutora e o resto para baixo se considera o doutor, é lamentável, né? A vaidade, o orgulho Bom, delegado é doutor. Bom, mas vamos lá. Então, eles tomam um cafezinho. Se você juntar o mundo todo, Estados Unidos, América do Norte, Canadá, Europa, África, junta tudo, o Brasil consegue ter o maior número de pessoas formadas em direito e universidade. Vamos parar um pouquinho. Será que não tem ninguém com capacidade intelectual para fazer leis, vamos dizer assim, objetivas, justas, claras, sem esqueminha, sem deixar abertura para ter
uma coisa eu posso entender. O nosso Congresso, eles são profissionais disso. Haja visto que no nosso Congresso tem mais de 100 e poucas pessoas respondendo por crimes seríssimos e estão ali representando o povo. Isso realmente nós precisamos chamar muita atenção. Representando o povo. Isso quer dizer, povo, que você que botou ele lá, você é corrupto. Você está envolvido com o esquema. Não condene o governo. É responsabilidade nossa, cidadão brasileiro, colocar um representante que seja honesto, íntegro e que faça a vontade do povo, né? Isso é bem eu estava vendo outro dia a entrevista da Câmara, ele falando como ele, rapaz, inclusive eu vou fazer um vídeo, ele menciona uma coisa que é a vontade dele, a vontade do povo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu separei esse pedaço, acho que está até no G1, que ele falou, tendo essa fala, e eu vou trazer a vocês para que vocês possam pensar, refletir e nós debatermos. Mas vamos voltar no caso aí. Você vê agora um conflito interno imenso por vaidade. Por vaidade, né? Nós tivemos o Gilmar reclamando do Fux. Agora temos o Marco Aurélio reclamando do Fux. Enquanto isso, estão largando todo mundo, soltando todo mundo, que é um direito adquirido deles, e nós temos que respeitar a lei, mas o sujeitinho só vai para quem merece. Porque os 30% continuam lá na cadeia, e são milhares e milhares de pessoas, né? Os direitos humanos... inclusive, eu também vou fazer um vídeo, eu quero falar sobre o nosso sistema penitenciário e o posicionamento da maioria do povo brasileiro em relação a isso. O povo não consegue entender que o nosso sistema penitenciário é uma fábrica de ódio e de criminosos. É uma universidade do crime. E o povo não consegue entender isso. O povo acha que a justiça está sendo feita. Não está não. Vocês estão pagando muito caro por isso. E uma outra coisa que eu quero ressaltar, que eu também vou falar, sobre a Cracolândia, né? Agora que está nesse movimento político, vou acabar com a Cracolândia, não vai não. A Cracolândia não é problema de polícia. Ela é muito mais profunda e ela vai levar muito tempo, tá? Vamos comparar Estados Unidos da América com que todo mundo fala que é um país rico, que preparado, não sei o quê, que nossos policiais é o topo de linha. Pois é, olha São Francisco e olha Los Angeles. E está se agravando cada vez mais o número de mendigos, pessoal consumindo drogas e outras variedades de drogas que estão aparecendo, é uma coisa de louco. E aí nós vamos poder debater sobre isso, sobre a Cracolândia, qual seria a solução, se existir a solução, mas aí nós podemos dialogar. Mas voltando ao Supremo Tribunal, eu queria que vocês colocassem, dessem um feedback, como vocês estão vendo isso, né? O Marco Aurélio leu a Bíblia, leu as leis literalmente, e assim ele decidiu literalmente. Mas, se nós formos entender, porque o que a gente sabe, há uma interpretação do que está lá, né? Dessa vez não houve uma interpretação, nem olhada todo o contexto. Agora é promotoria apontando o dedo, o Fux sendo, vamos dizer assim, imprensado, é um clima muito ruim dentro do Supremo Tribunal, os promotores vacilaram, enfim, todo mundo vacilou. E o cara está solto, está indo, pegou o aviãozinho e foi embora. E até agora ninguém sabe para onde ele foi, qual foi o avião, né? Enfim, né? Vai lá saber. Então é isso aí. E uma outra coisa que nós poderíamos destacar, né? A Constituição dos Estados Unidos, ela não chega a ser 3 páginas, vai depender o tamanho da letra que você coloque.
no Brasil é um livro, é um bloco, um tijolo, e bem breve vai virar uma biblioteca. Vai precisar do volume 1, volume 2, volume 3, porque toda hora tem que haver, tem que ser modificada, adicionada mais alguma coisa, muda ali, cancela ali, é uma bagunça tremenda. E olha, são doutores. O doutor, pelo menos, para você conseguir um título de doutor, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade crítica, analítica, ela está acima da média. Mas no Brasil não. O bacharelato é doutor. E aí, vamos que vamos. Então, é isso aí. Agora vamos falar do Trump. Bom, o Trump está desesperado. Ele sabe que se ele perder as eleições, ele está em cana. Vão vir atrás dele ferozmente. Devido à arrogância dele, eu nunca vi uma pessoa mentir tanto, mas é uma mentira atrás da outra. Mas assim, coisa descarada. Até hoje ele não deu a satisfação. Quando que ele pegou a doença, transmitiu para várias pessoas dentro da Casa Branca. E aquele remedinho da gripinha, não tomou. Tomou, o detalhe, esses são os conservadores que são contra o aborto. Ele tomou um remedinho que é feito de células do pessoal que abortaram. E aí, que hipocrisia, não é, cara? E uma outra coisa que eu quero destacar nesse ponto, que eu sempre questiono, são contra o aborto. É um direito que você tem de ter o seu posicionamento. Mas você não é contra a guerra, você não é contra bloqueios econômicos destruindo um país, pessoas fazendo fome. E aqui passa muito noticiário de Portugal, África, essas coisas todas. E olha, é terrível você ver esse pessoal da África, o desespero, a fome, a agressividade, a violência, é terrível. Uma das razões principais é devido às sanções vindo de países, vamos dizer, poderosíssimos como os Estados Unidos, o país que mais religiosamente se diz religioso, tendo fé em Jesus Cristo, salvos, etc. Esse é um outro vídeo que eu vou fazer mais tarde. Dentro do contexto eu quero falar. E eu vou contar a história para vocês quando eu era pastor nos Estados Unidos. Como eles pensam, como eles veem, quando nós vamos em outros países para levar o amor de Deus. Mas esquece que os Estados Unidos, primeiro, lá não tem amor. Quando o imigrante, naquele país que ele foi levar o amor de Deus, quando o imigrante vira vizinho dele, ele muda, vai para um outro lugar. Mas enfim, isso é papo para... Mas o Trump, ele está desesperado. Ele sabe que a coisa já está tendo movimentações de milícias, eu quero dizer, grupos terroristas, domésticos. No Brasil é um pouco difícil as pessoas entender e as leis, né? Porque no Brasil só foi feita uma leizinha para dar satisfação ao mundo sobre terrorismo por causa da Olimpíada. Mas lá nos Estados Unidos existe o terrorismo, são esses grupos violentíssimos, super armados. Nós tivemos aí agora, estavam planejando para sequestrar a governadora de Michigan, que é democrata, e aí está pipocando, e está já pipocando outros grupos aparecendo, e muitas das vezes o Trump falando, ele fala palavras que é detectada como uma comunicação entre grupos e dentro da white supremacy, supremacia branca, tá? Isso é muito interessante e está todo mundo de olho nessas eleições, e o Trump está fazendo de tudo para prejudicar as eleições, já está falando que vai reclamar. A gente conhece aquele filme também, né? Mas o Trump já tinha feito sonho. O Bolsonaro é só macaquinho de imitação. Ele só está imitando o que o Trump faz, aí ele acha que é bonitinho, é bacana, aí repete. Então a situação é muito triste. A democracia nos Estados Unidos, ela está correndo risco, não é brincadeira. Uma coisa que anos e anos e anos as pessoas, os americanos, lutaram para ter essa democracia, e hoje ela está correndo um risco tremendo. E eu gostaria que você fosse nos vídeos
antes das eleições, antes de 2016, os vídeos que eu fazia. Eu não sou profeta, não sou da igreja do Malafaia, muito menos da Universal, que eles fazem aquelas, profetizam, né? Mas eu falei coisas que está aí, está acontecendo, e então ele está apavorado. O Trump está apavorado. Ele sabe, primeiro, o advogado dele pessoal, que sabe todo o podre e que contou na justiça o podre que ele fez, amando e encobrindo o Trump vai pagar a mesma pena, vai responder pelo mesmo, porque ele era o mandante. Então, isso ele já tem vários processos de fraude em universidade, uma universidade ilegal, que ele ganhou 50 milhões de dólares, uma universidade falsa. Aquela instituição, como é que fala? Aquela mesmo que o Lula, parecido com o Lula tinha, que as pessoas doam dinheiro, está respondendo por fraude, não só ele, como o filho e a filha, e o juiz mandou fechar. Enfim, esses hotéis dele que ele montou perto da Casa Branca, teve muito cambalacho, vai responder por isso todo. E, enfim, ele sabe que ele como um presidente, ele não pode ser tocado, mas está chegando um ponto que ele sabe que está desesperado, e você vê o que ele fala. Você vê, teve o debate do vice-presidente, o que ele falou da vice-presidente dos democratas foi totalmente inapropriado, uma vergonha para os Estados Unidos, uma vergonha uma postura dessa, sabe? Papo de botequim, igualzinho aquela reunião presidencial que nós tivemos lá em Brasília, aquele papinho de botequim. Um cara muito baixo, igualzinho o nosso presidente Bolsonaro, que amanhã estarei mostrando para vocês como ele está sendo evangelizado pela Igreja Universal, e os chavões que os pastores usam, ele já aprendeu, está aprendendo, está usando. A vontade de Deus, Deus me colocou aqui. Enfim, eu vou explicar isso tudo para vocês amanhã. Mas é isso aí, gente. Está na hora de nós refletirmos. E olha, tem muita sabedoria para colocar o representante. Olha, vamos ser sérios, vamos ser sérios. Todo mundo sabe, já teve tentativa de dois ou três impeachment contra o prefeito do Rio de Janeiro, o atual, e os que estão responsáveis, inclusive o relator, é da mesma igreja dele, da Igreja Universal. Parece que tem 2 ou 3 vereadores postos pela Igreja Universal. Aí eles dizem que religião e política não se misturam. Na Igreja Universal, aleluia, alaxibariba, entrou dinheiro, meu amigo. Se mistura, não tem. Só na hora de pagar 1 bilhão é que não tem que se fazer a separação, né? E nós vamos estar falando isso. E o Eduardo Paes, né? Uma situação que nós sabemos do passado, envolvimento com o Cabral, essas coisas todas. E o Eduardo Bolsonaro elogiando, inclusive vou publicar esse vídeo elogiando, que ele é um homem trabalhador, honestíssimo, enfim. Enfim, aí você vê a pesquisa, quem é que está na frente? A mesma coisa. Não muda nada, rapaz. Quem coloca lá é o povo. É impressionante. É impressionante. Aí o povo reclama. Reclama de quê? O governo é corrupto, o governo é mentiroso, o governo é... Cara, foram vocês que colocaram lá. Deixa eu me incluir, fomos nós que colocamos lá. Ninguém vai reclamar de quê? Cala a boca, engole e toma na cabeça. Fim de papo. Quem é que está no topo? Paes e o prefeito, que já teve tentativa de vários impeachment. E é que o Bolsonaro apoia. O Eduardo Bolsonaro... Eduardo não. O Carlos Bolsonaro votou contra o impeachment dele. O Bolsonaro é honestíssimo. Ô homem honesto. Rolo tá saindo, rolo. Opa. Foro privilegiado. Honesto. Aquilo tudo que falou na campanha hoje está invertido. Viva Centrão! Olha, no próximo ministro da Justiça é um crente veemente, um crente daquele bom. E amanhã a gente vai falar sobre isso e vou mostrar a vocês como é a postura
dos discípulos da Igreja Universal e o discípulo do pastor Malafaia, se a gente pode chamar pastor ou mercenário. Aliás, eles todos, né? Eles todos, quero dizer, desse ramo, dessa ramificação que engloba todos os evangelhos. Rapaz, as nossas igrejas evangélicas têm que se posicionar, porque estão pagando e estão assumindo uma coisa que não é a verdade, mas estão assumindo, estão calados, estão em oração. É assim que a gente faz. Sabe, chega um membro da igreja e diz, pastor, eu estou com uma fome. Meu irmão, vamos louvar, vamos chamar. Deus querido, Pai Celestial, tu sabes a necessidade desse senhor. E amém, amém, amém. Deus vai prover. Aí 2 dias o cara está morto de fome. Rapaz, a gente tem que parar com essas sacanagens, não? A gente tem que parar. O certo é, meu irmão, o senhor está com fome? Espera aí, vamos pesquisar aqui. Pega o telefone, onde tem casa de folha, onde podemos conseguir comida, tarará, tarará. Não estou dizendo o pastor pagar, não. Mas existem várias instituições que provê esse tipo de coisa. E o pastor encaminhar, ou até mesmo levar essa pessoa lá. Não, é mais fácil. Vamos orar, irmão. Aí bota assim a mãozinha em cima. Deus querido, Pai Celestial, te agradeço pelo privilégio de exaltar o teu nome, buscar a ti. E tu sabes a necessidade do nosso irmão. Te pedimos, Deus, que tu possa suprir essa necessidade. Em nome de Jesus, amém. Aí o cara vai com uma fome desgraçada, aí o cara ainda diz assim, pô, o pastor orou para mim. Eu falo porque eu sou pastor. É triste, cara, é triste. Olha, enfim, amanhã a gente continua o nosso debate e vai ter como o Bolsonaro foi evangelizado e os seus chavões. Que Deus abençoe a todos. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.